O quão Marta você está sendo? Eu sou Emanuele, discípula de Jesus, e se você tem enfrentado essa dificuldade, assim como eu, de carregar um pouquinho de Marta dentro de si, nós vamos entender juntos como vencer isso e por que que isso está acontecendo com a ajuda do Espírito Santo. Eu voltei para a presença do Senhor faz pouco tempo e quando nós temos esse despertar, muitas coisas tentam nos tirar do eixo. As batalhas parecem que se intensificam mais, principalmente porque eu já voltei com muita disposição, com muita sede, com muita vontade de trabalhar, de cumprir a vontade do Senhor. E nesse processo eu encontrei, me esbarrei em várias dificuldades para manter a rotina do relacionamento com Deus, que é para isso que nós fomos criados, né? Esse é o nosso principal propósito de vida. Esse é o nosso propósito de vida. E nisso eu tentei iniciar esse canal aqui várias vezes. Cheguei a gravar alguns vídeos, mas nada parecia tão bom, nada parecia, não sei explicar. Parecia que estava tudo errado, parecia que não estava sentindo que estava bom mesmo. E nesse processo, até certo tempo, eu estava mantendo o meu devocional, até que eu viajei a trabalho. E eu tive duas viagens a trabalho, e desde a primeira eu comecei a ficar meio morna, assim, fui me distraindo, então eu tive essa ruptura, já não estava conseguindo manter a rotina ali do devocional, a sós com Deus. E as coisas foram desandando, eu não estava conseguindo retomar, e aí foi só esfriando, né, bem dizer assim. Fui deixando pra lá e, né, fazendo outras coisas e não dei prioridade a isso. Então hoje eu acordei bem assim, desanimada, como nos outros dias que isso tem, infelizmente, tem feito parte da minha rotina, esse desânimo ao acordar, então eu fico ali enrolando na cama, e hoje não foi muito diferente. A diferença é que hoje eu tô de folga do trabalho, então, e eu deixei o celular bem longe, então eu não sabia que horas eram. E até que meu marido chegou e ele trouxe o pão, né, pra gente tomar café, e nisso eu levantei. E aí eu olhei no celular e falei, 8 horas. Hoje vai dar pra eu fazer muita coisa. Eu já pensei assim, né? Meu primeiro pensamento foi esse. E ali na hora a gente tomando café, a gente conversando, e eu falei com ele, amor, eu acho que as ideias latentes, né, que ficam ali na nossa cabeça, que elas vão e voltam, você sente, né, assim, que você deveria tentar, sabe? Eu acho que realmente isso tem que sair do papel. E o meu marido sofre a mesma coisa que eu, com questões de vídeo mesmo, que a gente tem muita vontade de trabalhar com o YouTube, nós temos vontade, né, de ser nômades digitais, e a gente trava, simplesmente trava com isso, não consegue dar continuidade no projeto. Ele já tem um canal bem sucedido, mas ele não deu continuidade, então a gente ficou pensando sobre isso, né? O que acontece e tal. Tem sempre aquela ideia que a gente fica assim, e se, como, né? E tem ideias que a gente tem que a gente esquece, a gente nem lembra que a gente teve. Mas tem ideias que ficam ali, né? Permeando ao longo da vida e vai acompanhando a gente. Então, a questão do YouTube, a questão da comunicação em si, na verdade, é algo que sempre tá aqui comigo. E antes de eu voltar para a presença, eu tinha vontade de falar sobre compartilhar experiências mesmo, né, da minha vida, de lugares que eu ia, de coisas que eu aprendi, nesse sentido mesmo, de como eu lido com as coisas, de como eu penso, né, expor minha opinião sobre determinados assuntos. E eu cheguei a fazer isso por um tempo, mas não, eu senti que não era isso. Então veio essa vontade de criar um canal para conversar com as pessoas, levar uma palavra
abençoada aí para as pessoas através do Espírito Santo no YouTube. E nisso, né, meu marido foi trabalhar e eu fiquei aqui pensando, falei, hoje eu vou fazer um monte de coisa, eu tenho que lavar roupa, então vou deixar a máquina batendo, eu vou arrumar a cozinha, lavar o fogão, lavar a vasilha, fazer isso, fazer aquilo, parará, pororô. Então eu pensei em tudo que eu ia fazer antes de gravar esse vídeo. E de fato, até eu sentar aqui e falar com você, né, ligar essa câmera, foram muitas coisas que eu fiz. Só que nesse processo, o Espírito Santo começou a me incomodar. Então eu senti muito forte uma palavra enquanto eu estava fazendo minhas atividades, eu estava ouvindo o devocional no grupo de oração da igreja que eu frequento, né? Que nós estamos numa série de não deixar nada oculto. E enquanto eu estava ouvindo ali o áudio, né, do irmão, o Espírito Santo falou assim comigo: você está agindo igualzinho Marta. E aí, sabe quando você escuta, mas não, tá, você fica ali lutando, né? E eu continuei fazendo as coisas. E aí, tipo assim, fiquei, não, mas se eu ajeitar tudo agora, se eu fizer minhas atividades, eu vou ter mais tempo com o Senhor. Então eu vou poder ficar mais tranquila, eu não vou sentar lá e vou ficar pensando, ai, nossa, mas eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então eu fiquei nessa luta, querendo justificar o porquê das minhas atividades ali em primeiro lugar, né? E aí o Espírito Santo incomodando, até que eu falei, não, agora eu vou tomar meu banho, e aí depois que eu tomar banho, eu vou lá fazer o vídeo. E enquanto eu estava tomando banho, eu deixei outra palavra, né, rodando no YouTube, de um pastor que eu gosto de acompanhar aqui. E aí, Deus tocou, né, no meu coração novamente. E aí eu fui pra varanda da minha casa, depois que eu tomei banho, e estendi as minhas mãos e comecei a orar. E eu pedi para que o Espírito Santo me guiasse na palavra que eu precisava entregar para você hoje. E eu gosto muito, não sei por que eu faço pouco, mas essa experiência de você ir ao ar livre, né, contato com o vento ali e orar, estender suas mãos e orar. Parece que você sente o abraço do Espírito Santo. Parece que o sol ali tá te abraçando, a natureza. Então você começa a contemplar tudo aquilo que o Senhor deixou aqui. E eu comecei a entender o porquê daquele incômodo que o Espírito Santo estava ali me cutucando, né? Então eu senti aquele calor, aquele abraço, aquele aconchego de Deus ali, dos braços do Senhor comigo. E foi quando eu falei, não, agora esse projeto vai sair do papel em nome do Senhor Jesus, para a sua honra e glória. Eu vou conseguir porque o Senhor está comigo. O Senhor me entregou esse propósito. Foi o Senhor que colocou no meu coração. Por que eu acabei agindo como Marta, assim como você pode ter se identificado enquanto eu estava dando esse relato, esse testemunho? A gente fica nessa ilusão de que se a gente for liberando as nossas tarefas, nós vamos ter mais tempo com Deus. Mas olha só o que Maria fez. Maria se entregou, ela parou tudo que ela estava fazendo para sentar aos pés de Jesus, para ouvir Jesus. E é isso, nós temos que parar o que nós estamos fazendo para nós estarmos sensíveis à palavra, ao que Deus quer falar com a gente. Se a gente vai colocando 1 milhão de coisas na frente do Senhor, à frente do nosso relacionamento com o Senhor, isso não está sendo prioridade. Deus quer prioridade, Deus quer estar em primeiro lugar. É o mandamento que Ele deixou aqui para nós, que Jesus deixou para nós, né? Então, olha para você ver a importância disso. Se Jesus mandar, você tem que parar. O Espírito Santo te incomodou? Para o que você está fazendo, entrega o seu coração, ore, apresente a Ele, esteja sensível ao que Ele está falando. Não seja como Marta, que anda sempre atarefada, ansiosa, querendo entregar uma coisa e outra, querendo agradar, né?
É importante sim a gente servir, a gente estar com a nossa casa limpinha, a gente ajudar outras pessoas, a gente se dedicar ao nosso trabalho, porque tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com amor, com perfeição. Mas para Deus tem que ser mais, tem que ser melhor, tem que ser sempre primeiro. Então, se você vai colocando tantas atividades, que tempo vai lhe sobrar para dobrar diante dos pés do Senhor Jesus? O nosso relacionamento com Deus tem que ser a nossa primícia. É a primeira coisa ao abrir os olhos. É isso que Deus quer. Essa entrega que a gente precisa fazer. Sabe? É tão bonito isso, você pensar. A primeira coisa do meu dia é o relacionamento com o Senhor. Nada pode me tirar isso, porque Ele nos amou primeiro. E por que não fazer essa retribuição? Eu sei que tudo que a gente fizer aqui vai ser pouco diante do amor dele, que deu o seu filho ali na cruz por nós. Mas é isso, nós estamos aqui para isso, para conhecer cada dia mais, um pouquinho mais de Jesus. E se nós estivermos igual Marta, com a cabeça em outras coisas, pensando na comida, pensando na roupa lavada, como que nós vamos ouvir a voz de Deus? Como? Não é sobre isso. Não se preocupe com as coisas terrenas. Esteja atento, esteja aberto àquilo que Deus quer falar com você. A cada dia o Senhor tem uma palavra para te entregar. E você também tem coisas para falar com Ele todos os dias. E nós carregamos muitos sonhos dentro de nós. Então, eu e meu marido, né, como eu citei no começo, nós temos alguns sonhos a se realizarem, mas aí eu fiquei pensando assim, se a gente não coloca Deus em primeiro lugar, agora que a gente está no pouco, né, aos nossos olhos humanos, mas nós somos muito agradecidos, muito gratos por todas as bênçãos, né, da nossa vida, mas eu falo assim que nós estamos ainda trilhando um caminho para chegar nos nossos objetivos. Por que Deus nos abençoaria com algo tão grandioso, sendo que a gente não está honrando Ele no pouco? Porque, irmãos, eu vi uma pessoa que tem muito dinheiro falar esses dias para trás que é mais difícil ele servir a Deus, se relacionar com Deus agora que ele tem dinheiro, do que quando ele não tinha. Por quê? Porque agora tem muitas distrações, você pode fazer várias coisas. Então, assim, olha só, no momento em que eu viajei a trabalho, eu me desliguei, né? Então, eu rompi um ciclo que eu estava ali com o Senhor me alimentando. E olha a dificuldade que eu enfrentei para voltar. Isso deve ter uns 2 meses. Então, eu e meu marido, a gente teria muito mais distrações, né? Estaria muito mais atarefados, assim como Marta estava. Então, nós precisamos preparar o terreno para receber as bênçãos também. Então, Deus não age na ansiedade. E gostaria que você meditasse na passagem bíblica da história de Marta e Maria. Em Lucas 10, a partir do versículo 38, você pode encontrar a história dessas duas irmãs. Eu gostaria de destacar o versículo 41 e 42. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, que nós possamos escolher todos os dias aquilo que não nos será tirado por homem nenhum. Nada nos tirar a boa parte, a não ser que nós nos deixamos distrair com a ansiedade, com tantas tarefas no mundo acelerado que a gente vive. Então, que Deus seja prioridade na sua vida. Amém? Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, por onde você for. Até a próxima!